Bem-vindos a mais uma exploração. Hoje vamos fazer uma espécie de viagem no tempo. Vamos revisitar uma perspectiva de 2017. Temos um artigo de Edson Zogby, que é um especialista com imensa experiência, mais de 30 anos em marketing para retalho, criatividade, essas áreas. E ele, na altura, tentou prever como seriam as lojas em 2020. Portanto, o nosso objetivo aqui é pegar nessas previsões e, bem, analisá-las com o conhecimento que temos hoje. Ver o que se pensava sobre a evolução do retalho, as mudanças no consumidor, na estrutura das lojas. Pronto, vamos lá ver o que Zogby antecipava. Sim, sem dúvida. É sempre um exercício giro, este de olhar para trás e confrontar as projeções com o que de facto aconteceu. E o artigo dele, claro, baseava-se naquilo que se via em 2017, não é? As tendências, a digitalização crescente, o acesso à informação a mudar. E a partir daí ele tentou projetar o impacto disso tudo uns anos mais tarde, especificamente para 2020. Ok. E uma das primeiras ideias que salta à vista no artigo é uma divisão muito clara que ele previa. Dois tipos de retalho, basicamente. Um deles, ele chamava as lojas de conveniência. Exatamente. A descrição dele era essa. Lojas especialistas, pequenas, sabes, muito segmentadas, na visão dele seriam as únicas que ainda iam manter assim uns traços do comércio mais antigo, mais tradicional. O valor acrescentado viria de onde? Bem, da conveniência pura estar ali à mão, ser rápido, ou então do serviço muito especializado. Ele achava que esse serviço especializado teria um valor diferente pelo qual o cliente até pagaria mais, percebes? Ou então, a outra hipótese era terem produtos únicos, singulares. Coisas de nicho, portanto. Sim, artigos que, se calhar, as grandes superfícies, com aquela lógica do volume, já não teriam grande interesse em vender. E, nesses casos, o consumidor, pronto, faria algumas concessões. Aceitaria pagar um bocadinho mais, ou ter menos escolha, mas em troca dessa conveniência ou da especialização, ou de encontrar aquele produto mesmo específico. Essa ideia de nicho e especialização, de facto, parece que se confirmou bastante, não é? Vemos muitas lojinhas a sobreviver e até a prosperar, assim. Mas, e o outro lado? As lojas maiores, as generalistas. O artigo era bastante taxativo quanto a essas. Pois era, aí a previsão era mesmo o oposto total. Para as lojas grandes, a palavra-chave seria simplicidade, mas uma simplicidade radical. Espaços muito limpos visualmente, ele usou mesmo o termo em inglês clean. E ele fazia questão de dizer que isto não queria dizer lojas vazias ou com pouca coisa, nada disso. Significava, sim, espaços descomplicados, na estrutura, na apresentação, sem aquelas arquiteturas muito complexas lá dentro, ou expositores a tentar ser muito criativos, mas que só complicam. Uhum. O foco seria totalmente no conforto básico, essencial. Facilidade de acesso, estacionamento, ar-condicionado claro, segurança, se calhar um pequeno apoio, tipo um café simples, uma coisa assim. Quase como um armazém, mas otimizado para ser minimamente confortável. E o ambiente em si, a atmosfera. Completamente minimalista. Música ambiente só se fosse muito, muito discreta, quase que nem se notava. Cheiro. Se existisse alguma assinatura de cheiro, seria levezinha. E a luz? A iluminação seria fundamental. O mais neutra possível. O mais realista. A ideia era que o cliente visse o produto tal como ele é. Sem filtros. Exato. Sem luzes a tentar fazer a cor parecer diferente ou a esconder a textura. Tudo muito, muito funcional. O objetivo era facilitar a compra de algo que o cliente muito provavelmente já tinha decidido comprar antes de entrar. Essa visão tão funcional leva-nos à outra previsão muito forte do artigo. A ideia de que as lojas iam deixar de vender sonhos. Quer dizer, tradicionalmente, o retalho sempre teve essa componente aspiracional, não é? Sobretudo em moda cosmética. Como é que o Zog vivia essa mudança? Olha, esse é talvez um dos pontos mais provocadores do texto dele. Ele era muito direto. A loja de 2020 não venderia sonhos. Ponto. Ele acreditava mesmo que a publicidade como a conhecíamos, com as narrativas, as promessas, estaria em declínio acentuado. Ele usou a palavra morta, quase. A capacidade de iludir, de seduzir o consumidor com imagens e slogans. Isso, em 2020, seria muito, muito limitada. E porquê?
Simples. O consumidor estaria muito mais informado e, por isso, mais cético. Ele dizia que já em 2017 era difícil criar essa ilusão e que a tendência era só piorar, ou melhor, acentuar-se. É curioso pensar nisso hoje, porque, por um lado, vemos esta explosão dos influenciadores digitais que, de certa forma, vendem estilos de vida, vendem aspirações. Mas, por outro lado, é verdade que há uma exigência muito maior de transparência, de autenticidade por parte das pessoas. Se calhar a forma de vender sonhos é que mudou, não? É uma excelente pergunta. Talvez o Zogby não tenha previsto exatamente a escala disto do marketing de influência como o vemos hoje, mas a ideia central dele era sobre a dificuldade de usar as táticas clássicas tradicionais da publicidade e da venda na loja física para criar uma aura à volta do produto que não fosse real. E para mostrar o tipo de tática que ele achava que estava condenada, ele fez uma comparação bastante dura com o telemarketing. Sim, lembro-me bem dessa parte. Ele não foi nada meigo à crítica. Não foi, de facto. Ele comparou as estratégias de venda mais agressivas ou aquelas que se aproveitavam da falta de informação do cliente, que ele via em algumas lojas físicas na altura, comparou-as ao telemarketing ativo. E aqui temos de ser claros, estamos a citar a linguagem e a perspectiva do autor no artigo original, certo? Ele descreveu o telemarketing ativo como algo que, e passo a citar de forma adaptada, apanha os mais velhos, desinformados ou a pessoas sem grande discernimento. Usam mesmo expressões como conto do vigário ou o nosso banha da cobra, mas disfarçado com uma simpatia forçada ao telefone. E reforçou isto com dados da época que mostravam taxas de sucesso mínimas para o telemarketing ativo, tipo 0,5% ou 1%, e que a maioria das pessoas era irritada. Chamou-lhe mesmo burrice matemática e nota zero em marketing. E até citou uma previsão da Universidade de Oxford de 2012 que dizia que a profissão de operador de telemarketing ativo estava basicamente condenada à extinção. Uma crítica mesmo arrasadora. E o motor disto tudo, o que ia tornar essas táticas inúteis, era então o acesso à informação, o consumidor informado. Precisamente, esse era o ponto central do argumento do Zogby, o consumidor hiperinformado pela internet. A visão dele era que, em 2020, a descoberta de produtos, a comparação de características, de preços, ler opiniões de outras pessoas, tudo isso ia acontecer antes sequer de se pensar em ir a uma loja. A pesquisa online, fosse no Google, fosse por causa do que se via nas redes sociais, seria sempre o ponto de partida. E a consequência disso na loja física seria... Uma redução muito grande do consumo por impulso. Quer dizer, se a pessoa já sabe o que quer, já comparou, já leu reviews, a probabilidade de comprar outra coisa qualquer só porque a viu ali na prateleira diminuirá imenso. E o Zogby achava que isto ia afetar quase tudo. Desde comida a carros, eletrodomésticos, materiais de construção, cosmética, roupa, tudo. Ele era especialmente incisivo na área da tecnologia. Aí ele dizia que este cenário de 2020, na verdade, já era quase realidade em 2017. Olhando para agora, essa questão do impulso é interessante. Talvez o impulso na loja física tenha diminuído como ele previu, sim. Mas será que uma parte desse impulso não se mudou para o online? Compras a um clique, promoções flash no telemóvel, os algoritmos sempre a sugerir coisas novas. Então, sim, o impulso pode ter mudado de sítio ou, pelo menos, passou a dividir o palco, não é? A previsão do Zogby estava muito focada no efeito da informação prévia na visita à loja física. Mas a ideia principal, que a decisão de compra seria cada vez mais baseada em informação e menos em estímulos ali do momento, no ponto de venda, essa parece ter, de facto, acontecido em grande medida. Ok. Assumindo essa mudança no consumidor, o que é que isto significava na prática para as empresas de retalho? Como é que elas se deviam adaptar, segundo ele? As implicações eram enormes. Exigiam mesmo uma mudança radical na forma de operar. O artigo apontava para alterações em várias áreas. Primeiro, nas compras, ou seja, na seleção de produtos. Ele sugeria ter menos variedade, focar mais naquilo que realmente vende, que tem rotação. Menos escolha, mas a escolha certa. Depois, no merchandising, na forma como as coisas estão na loja. O foco tinha de ser a clareza, a funcionalidade. Luz boa, como já falamos, espaço para andar à vontade, arrumação simples, lógica e evitar aquela repetição excessiva do mesmo produto em 50 sítios diferentes da loja. Portanto,
Menos labirintos e menos pilhas de produtos a gritar por atenção. Exatamente isso. A ideia era facilitar a vida a quem já sabe mais ou menos o que quer. Terceiro, as promoções. Só iam funcionar as que dessem vantagens reais, claras, que o consumidor informado percebesse logo. Acabavam os descontos falsos ou as promoções de quantidade de coisas que ninguém precisa. Quarto, a publicidade, quase toda online. Era preciso estar onde o consumidor procura informação. E por último, mas talvez o mais importante, a logística, a entrega. Facilidade, rapidez, fiabilidade, fosse em casa ou para levantar na loja. Isso ia ser absolutamente crítico, um fator-chave para se diferenciar da concorrência. Uma volta de 180 graus, praticamente. E o Zogby dava alguma pista sobre onde ir buscar inspiração para fazer esta mudança? Havia algum modelo que ele desaconselhasse? Sim, e a recomendação dele era um bocado inesperada para muita gente na altura. Ele desaconselhava vivamente seguir o modelo americano de consumo. Usou até uma metáfora engraçada. Disse que seguir o exemplo dos Estados Unidos era como conduzir um carro a alta velocidade a olhar só pelo espelho retrovisor. Ou seja, olhar para trás, para um modelo que ele achava que estava ultrapassado, focado em táticas que já não funcionavam. Interessante. Então, se não era nos Estados Unidos, onde é que os retalhistas deviam procurar? A sugestão dele era viagem pela Europa. Mas atenção, não era para encontrar um modelo único e perfeito para copiar. Ele não acreditava nisso. A ideia era observar com atenção, identificar detalhes, exemplos, em vários países, em vários setores, que já mostrassem sinais deste futuro. Este futuro mais funcional, mais simples, mais focado no tal consumidor informado. Podia ser, sei lá, uma solução de desenho numa loja em Estocolmo, ou uma logística super eficiente em Berlim, ou uma forma diferente de comunicar valor em Paris. Ele achava que juntar estas pequenas ideias europeias seria muito mais útil do que ir às grandes feiras de retalho internacionais, que, na opinião dele, muitas vezes só repetiam os modelos antigos. É curioso ele apontar a Europa, talvez pela diversidade de formatos que temos cá, pela densidade das cidades que obriga a mais conveniência, ou se calhar uma cultura de consumo um bocadinho diferente. Provavelmente uma mistura disso tudo. A Europa tem, de facto, uma variedade enorme de modelos de retalho, não é? Desde mercados super tradicionais até cadeias de discount muito eficientes e grandes armazéns com séculos de história. Se calhar ele via aqui um laboratório mais rico, soluções diferentes para contextos diferentes e talvez consumidores que já eram, na altura, um pouco mais exigentes ou céticos em relação a certas táticas de publicidade, quando comparados com o modelo mais massificado dos Estados Unidos. E, para fechar o artigo, ele não se ficou por meias palavras. Deixou um aviso bem direto para os retalhistas mais céticos. Terminou de forma muito direta, assim. Usou uma expressão antiga do retalho, pelo menos usada no Brasil. Duvidou, compre ferros de baixar portas. A mensagem era clara. Quem não acreditasse naquelas tendências, quem não se preparasse para mudar, mais valia começar a pensar em fechar a loja. E para ilustrar, o artigo até tinha uma foto de uma loja de uma cadeia brasileira conhecida, a Renner, e deixava a pergunta: esta loja, com este aspecto de 2017, já está preparada para 2020? Era uma provocação final para fazer pensar. Bem, resumindo os pontos-chave desta visão de 2017 para o futuro do retalho, o Edson Zogby via uma divisão clara a chegar. De um lado, lojas de conveniência, especialistas, focadas em nichos, em serviço de valor, produtos únicos. Do outro, as grandes lojas a tornarem superfuncionais, simples, quase minimalistas. Tudo isto pensado para servir um consumidor que chegaria à porta já completamente informado pela internet. Exatamente. E seria esse novo consumidor informado a grande força da mudança. Ele tornaria obsoletas as táticas antigas de vender sonhos e a publicidade em massa. As implicações para as empresas eram gigantescas. Exigiam repensar tudo, desde o que vender, como apresentar na loja, o merchandising, as promoções, a comunicação quase toda online e, muito importante, a logística de entrega. E a inspiração para esta mudança toda, segundo ele, devia vir mais de exemplos europeus do que do modelo americano. Fica, sem dúvida, aqui muita coisa para refletir. Olhando para o retalho como ele é hoje, vários anos depois desse horizonte de 2020, talvez a pergunta que fica desta análise seja mesmo esta: quão difícil se tornou, de facto, vender sonhos hoje em dia?
No mundo onde a comparação, a crítica, a informação estão ali, à distância de um clique, antes mesmo de entrarmos numa loja. Que estratégias é que ainda funcionam para cativar um consumidor que o Zogby já via como tão informado e, se calhar, até um pouco mais cínico? Fica a questão.